Bom, vamos lá? Aí. Vamos. Bom dia a todos, bom dia, obrigado. Eu sou Rafael Couto, da área de investidores institucionais da XP. Estamos começando o segundo painel do nosso Insurance Forum. Na agenda de hoje, discutiremos as possibilidades de diversificação de investimentos para seguradoras, com um olhar para restrições normativas. Antes de começarmos as perguntas, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. O nosso primeiro convidado é o Amâncio Paladino, sócio da XP, e responsável pela estruturação de produtos da XP Vida e Previdência. Possui mais de 20 anos de experiência nos mercados de investimentos, seguros e planejamento financeiro. É formado em Engenharia Civil pela Poli, com pós-graduação em Gestão Financeira e Atuarial na USP e MBA pelo INSPER. Bom dia, Amâncio. Bom dia, tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal? É isso. Obrigado. O nosso segundo convidado é o Guilherme Anversa, sócio da XP e gestor da XP Advisory. Tem mais de 10 anos de experiência, iniciou a sua carreira no HSBC, Global Asset Management, passando pelas áreas de distribuição e gestão de fundos. O Guilherme é formado em administração de empresas pela ESPM de São Paulo, possui certificação de gestores pela Ambima e é candidato ao CFA nível 3. Obrigado, Anversa, bem-vindo. Obrigado a todos. Nós temos também a Carolina Cantro, responsável pelos investimentos da Prudential no Brasil. A Carolina é formada em administração e trabalhou por muitos anos na indústria de fundos, em asset de banco grande. Já passou por algumas seguradoras, sempre fazendo a gestão dos investimentos, sendo que a última foi a Caixa Seguros. Obrigado, Carolina. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, gente. E o nosso quarto convidado é o Roberto Takatsu, diretor de Planejamento Financeiro e Investimentos da HDI Seguros. O Roberto é formado em Contabilidade pela USP, com mestrado em Gestão Atuarial e MBA, Gestão Atuarial e Financeira e MBA pela Root International Business School, em Boston e Xangai. Já foi superintendente executivo de investimentos da Tokio Marine e membro do Conselho Deliberativo do Itaú Fundo Multipatrocinado. Obrigado, Roberto. Bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, Rafael. Bom, eu queria dividir o painel em duas partes, se vocês concordarem. Primeiro, eu gostaria de fazer um bate-bola com o Amâncio sobre os principais itens da legislação, o que pode ser feito e investido pelas seguradoras, seja através de ativos garantidores ou ativos livres. O Roberto consegue contribuir bastante com essa parte que teve à frente por muitos anos nas comissões de investimentos da CNSEG, então conhece bem as restrições normativas. A Carol também consegue contribuir bastante. Então, essa primeira etapa eu vou fazer esse bate-bola legal, né? E depois a gente passa para algumas perguntas mais específicas. Então, os convidados que também estão acompanhando o painel podem ficar à vontade para fazer perguntas e enviar aqui pelo chat, que a gente responde ao final. Então, eu vou começar com o Amâncio, e aí eu projeto aqui, Amâncio, uma tabelinha que eu preparei com os grandes limites, os limites mais macros, tá? Então, basicamente, existem duas normas principais que regulam as aplicações dos recursos das seguradoras: entidades abertas de previdência complementar, seguradoras de sociedades de capitalização e resseguradoras locais. Uma delas é a CMN 4444 de 2015, para os íntimos 4x4, que dispõe sobre os ativos garantidores, isto é, tudo que as companhias podem vincular como cobertura de provisão técnica e os respectivos limites. E a segunda norma é a CNSP 321, também de 2015, que abrange todos os investimentos de uma seguradora, tanto reserva técnica quanto ativo livre. Muitas seguradoras possuem dúvidas, né, sobre como podem investir os seus recursos, uma vez que as normas são extensas. Algumas disposições, inclusive, precisam ser lidas em conjunto, né?
olhando para as duas normas, por exemplo, sobre os derivativos ou investimentos em títulos emitidos por empresas coligadas, são dois exemplos bem clássicos, né? Então, a ideia inicial é dar esse breve panorama do que é permitido, os limites, as vedações. Então, eu vou projetar aqui, deixa eu só pegar minha tabela. Só um minutinho. Veja se você já enxerga, Amâncio. E aí eu passo a bola para você começar e a gente vai trocando figurinha. Por favor, fique à vontade. Perfeito. Eu acho que antes da gente entender quais são esses limites, né, é importante a gente entender um pouco do histórico que está por trás dessa norma, para a gente entender por que esses limites existem, né? Então, o que a gente nota é que ao longo do tempo, as normas de investimento das seguradoras, elas têm evoluído de um estágio que até pouco tempo atrás era bastante primitivo, né? Permitia basicamente alocação em títulos públicos somente, e uma limitação muito grande dos ativos que poderiam ser investidos, e passa para um momento ali a partir de 2015, com o surgimento da 44, para uma abertura das possibilidades de investimento das seguradoras, tá? Obviamente, que essa norma ela trouxe a possibilidade de investir em várias modalidades. Aí a gente está falando de renda fixa, de renda variável, de fundos imobiliários, de ativos sujeitos à variação cambial. Mas a gente tem também a possibilidade de investir, por exemplo, em títulos de renda fixa com uma abertura maior para títulos de crédito privado, e aí a gente está falando de debêntures, está falando de CDBs, está falando de certificados de recebíveis, está falando de cota sênior de FDIC, enfim, uma abrangência maior dos tipos de ativos, tá? Mas acho que o ponto principal para a gente entender esses limites é de que essa norma, além dela deliberar sobre esse tema das modalidades de ativo, ela também traz dentro dela uma preocupação prudencial bastante forte, né? Em que sentido essa preocupação prudencial ela se manifesta? Ela se manifesta principalmente nas questões relativas à alavancagem, nas questões relativas à exposição, em relação a certas modalidades de ativos, e isso, né, obviamente, essa característica prudencial que foi refletida na norma de investimentos tem muito a ver com o processo de evolução que a gente tem nas normas ligadas às seguradoras, e aí mais diretamente aos passivos das seguradoras, ligadas à Solvência 2, aos pilares de controles e etc. Então, a gente nota que ela é uma norma que, no caso dos investimentos de reserva técnica, né, ela é uma norma que trouxe uma liberdade maior em relação ao passado, ao mesmo tempo em que ela também tem essas características de alinhamento com essas questões prudenciais. Tendo isso em mente, né, a gente nota que, como eu já falei, ela permite o investimento em várias modalidades de renda fixa, ela permite que seja investido também em renda variável, e aí a gente tem limitações em relação à renda variável de acordo com o nível de governança das companhias em que se pretende fazer esse investimento. Então, vamos colocar aqui em linhas gerais, companhias do novo mercado, você pode investir até 49% do patrimônio das reservas técnicas nesse tipo de companhia, e companhias que têm, eventualmente, um nível de governança menor, que são mais novas, etc., você pode aí chegar até 12% e meio desse patrimônio total. Eu acho que um grande avanço que essa norma trouxe também foi na questão dos fundos imobiliários. É possível a gente fazer investimentos em fundos imobiliários, tá? Ao mesmo tempo em que a gente tem a possibilidade de investir em FIPs
na mesma medida e na mesma forma em que esses FIPs também são investidos, por exemplo, no caso das fundações, né? Você tem que ter ali uma cláusula específica no FIP, de que existe um skin in the game do próprio gestor do FIP, no mínimo de 3%. Então, é uma norma que trouxe bastante avanço, tá? Nesse aspecto. Eu acho que é importante também a gente ter em mente de que essa norma, ela, digamos assim, mistura dois tipos de investimento, dois tipos de visões, tá? Se, por um lado, ela trata dos investimentos de reserva técnica, por outro lado, ela também trata dos investimentos dos planos de previdência e dos planos, na verdade, que tenham ali alguma cláusula por sobrevivência e etc. Então, é importante a gente ter esta atenção quando a gente lê essa norma, porque esse tema pode causar algum tipo de confusão de fato, né? Então, você tem que saber quais são os trechos da norma, quais são as especificidades da norma que são relativas a investimento de reservas técnicas e quais são os trechos da norma, quais são as especificidades da norma relativas aos investimentos previdenciários, né? Então, eu acho que isso é uma característica bastante importante desta norma que temos hoje, né? E aí, eu acho que o ponto de atenção que também a gente precisa ter dentro dessa norma é com relação aos investimentos em variação cambial, né? Existe um conceito no mercado de investimento no exterior, né? Porém, a norma de investimento de seguradoras, ela fala de investimento em ativos sujeitos à variação cambial. E aí a gente está, eventualmente, falando de ativos que, mesmo sendo encarados como ativos nacionais, mas que, por terem variação cambial, de alguma forma, refletida na sua precificação, acabam sendo enquadrados dentro dessa categoria. Eventualmente, a gente pode estar falando até de fundos de investimento que têm hedge cambial, mas que, por terem um sufixo de investimento no exterior, acabam sendo enquadrados dentro da categoria de variação cambial. Então, ela traz esse conceito de variação cambial que é diferente de praticamente todas as outras normas que a gente vê de investimento, tanto da de fundos de investimentos clássicos, né, como a 555, que é vigente hoje, da CVM, como nas normas das fundações, né? Acho que esse é um ponto de atenção bastante importante aí da gente compreender sobre essa norma. Acho que, em linhas gerais, é isso que eu posso falar sobre esses limites. Acho que é uma norma que trouxe grandes avanços, é uma norma que tem evoluído constantemente, a gente espera que ela continue evoluindo, né? A gente sempre tem conversas aí em nível de mercado com o SUSEP, com o Ministério da Economia, enfim, para que a gente consiga evoluir cada vez mais e para que a gente consiga alinhar, na verdade, os conceitos que a gente segue aqui de investimentos para as seguradoras com os conceitos internacionais. E aí, finalmente, eu acho importante a gente entender que essa norma, né, ela tem um caráter bastante prescritivo, ou seja, ela tem várias limitações em vários tipos de ativos para que eles possam ser investidos. É importante entender que, se o ativo eventualmente não está previsto na norma, automaticamente ele está excluído das possibilidades de investimento, né? Então, é importante entender esse ponto, de que essa norma ela é uma norma que diz o que pode ser feito. O que não está nela não pode ser feito, né? Então, isso está descrito, inclusive, nos primeiros parágrafos da própria norma. Então, esse é um aspecto bastante interessante também, que a gente tem que ter atenção, esse caráter prescritivo. Obviamente que surgem novas modalidades de ativos, surgem novas necessidades, e a norma vai tendo que ser evoluída ao longo do tempo, e eu acho que os próximos passos que a gente pode ter aí com esses limites, com as modalidades de ativo, também podem ser bastante promissores quando a gente olha na questão de reservas técnicas. Acho que é isso que eu posso falar. Se alguém quiser complementar, será muito bem-vindo. Interessante essa parte que você falou da norma ser a mesma dos fundos
de acumulação, né, de previdência. E você citou o exemplo lá da modalidade de variação cambial, né, onde os fundos de investimento no exterior se enquadram. Se você pegar limite de alocação, por exemplo, um fundo de previdência pode variar entre 20% e 40% do patrimônio do fundo nessa modalidade. Só que como as reservas técnicas se enquadram em uma outra redação, né, da 4444, o limite para o capital da companhia é de apenas 10%. Né? Então, é sempre isso que o Amancio falou, né, da gente se atentar onde que o capital da companhia se enquadra para utilizar o limite correto permitido para cada classe de ativo. Exatamente. A norma ela tem uma redação bastante interessante, né? Ela começa falando dos limites de cada ativo dentro de cada modalidade, e aí, na sequência, ela traz um capítulo específico explicitando, olha, quando a gente estiver falando de planos de previdência, os limites são esses, os limites de cada modalidade são esses daqui. Quando a gente estiver falando de reserva técnica, os limites de cada modalidade são esses daqui. Quando a gente estiver falando de fundos de previdência destinados à concessão de benefícios, os limites são outros limites. Então, ela primeiro explicita quais são os limites dentro de cada modalidade e depois ela tem um capítulo à parte explicitando qual modalidade, né, qual é o tamanho de cada modalidade para cada finalidade de passivo que a gente vai ter ali. Excelente. Bom, acho que agora vamos para a parte prática, né? Vou fazer algumas perguntas para os demais participantes. Aí a gente vai abordar várias classes de ativos e a maneira como a gente faz as alocações a depender das nossas limitações normativas. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar pelo chat que a gente vai comentando ao longo do painel. Tá? Então, minha próxima pergunta vai ser para o Guilherme Aversa. Guilherme, você já faz a gestão de diversos fundos enquadrados para seguradoras aqui na XP, através da nossa asset dedicada para mandatos exclusivos. Né? Então, além de seguradoras, a XP Advisory faz a gestão de portfólios para outros clientes adicionais, como, por exemplo, fundos de pensão. Portanto, gerir ativos para um cliente, de um cliente amplamente regulado, com características bem específicas, não é novidade para você, nem para o seu time. Você consegue detalhar um pouco melhor a expertise da XP Advisory e quais são os pontos fortes nesse tipo de gestão? Por favor. Legal, Rafael. Então, contando aqui um pouco do lado gestão de recursos, né, para a realidade das seguradoras, a XP Advisory hoje é uma gestora de 40 bilhões de reais. Ela existe aqui na XP, no grupo XP, desde 2015. Se eu fosse reforçar alguns pontos principais para essa nossa capacidade de geração de valor ao longo do tempo para os clientes, eu reforçaria 4 pontos. O primeiro são as pessoas, o segundo é o nosso processo de investimentos, o terceiro, característica do grupo XP, é a arquitetura aberta, e o último é performance, é consistência. Então, se a gente fosse detalhar um pouco mais aqui, um pouco desses 4 pilares, o primeiro, pessoas. Dentro da gestora aqui, eu tenho um ex-FMI, ex-presidente da Goldman Sachs, por exemplo, que é o Paulo Leme, entende muito sobre regulação, entende muito sobre implementação em diversos aspectos. Um outro membro importante aqui do nosso time de investimentos, eu tenho um ex-gestor de investimentos de clientes institucionais, não aqui no Brasil, mas em Europa, no Canadá, e ex-gestor da Verde também, que é o Arthur Wickman. Então, um pouco da realidade que a gente está discutindo, um pouco do que o Amancio apresentou para a gente, dessas novidades aqui, dessa flexibilização regulatória para algumas classes de ativos, é algo que a Europa, é algo que Estados Unidos, é algo que Canadá já fizeram esses avanços, não em 2021, mas fizeram há 30 anos atrás. Então, muito do que a gente implementa aqui agora são coisas que os mercados envolvidos já fazem há bastante tempo. Então, trazer essa experiência do time junto com o Arthur nos ajuda muito a entender o que
o que as fundações americanas e da Europa que ele vivenciou lá atrás, nós aqui no Brasil vamos viver a partir de agora. Então, acho que essa questão de pessoas é um tema importante na estrutura. O segundo é processo, então é realmente processo de investimentos e processo de risco. Então, para você conseguir cumprir com todas essas normas, você ter um sistema de risco adequado, onde você consiga não deixar no vetor ser humano, mas você tem um sistema onde todas essas limitações estão enquadradas, e à medida que você vai fazer os investimentos, você consegue ter uma visualização do quanto você está perto ou não de chegar num limite, por exemplo, em renda variável, de ativos exterior. Esse processo, essa estrutura de controle de risco necessita de uma sofisticação adicional. Então, ter os sistemas adequados para isso, hoje a gente tem um sistema aqui chamado INOA, que nós trabalhamos desde 2015 e nos ajuda bastante, é fundamental para conseguir controlar e monitorar todo esse arcabouço regulatório. Terceiro ponto, a arquitetura aberta. Então, acho que a estrutura XP nos permite a trabalhar com o maior número de parceiros possíveis, olhar mercado, olhar as inovações, olhar os gestores mais consagrados, trabalhar com uma prateleira de fundos hoje de mais de 450 gestores, nos facilita muito na hora de fazer a combinação de um melhor portfólio. E o último ponto, que é a performance, e aí performance não só medida por resultados, mas olhar diferentes indicadores de risco, entender o que é volatilidade esperada, o que é um drawdown esperado, o que a gente pode trabalhar de algumas métricas de relação de Sharpe, Sortino, Information Ratio. Então, tem uma série de indicadores aqui que a gente, ao tempo inteiro, está trabalhando para aumentar o nível de eficiência do portfólio das seguradoras. Exatamente, a gente vai explorar algumas dessas caixinhas aí nas próximas perguntas. Obrigado, Guilherme. Minha terceira pergunta vai para a Carolina. Carolina, seguradoras, diria, não só grandes, mas as globais, que atuam aqui no mercado brasileiro, elas geralmente possuem um time que olha com mais detalhes, né, para os investimentos lá fora, um time dedicado, central, né, para todos os escritórios. Mas acho que não é menos importante ter um time local qualificado e especializado, principalmente na construção da carteira, né, na construção de portfólio. Dado as particularidades do nosso mercado e até mesmo esse arcabouço regulatório que o Amâncio explicou. Quão importante você acredita que seja para uma seguradora com presença aqui no mercado ter esse time especializado na condução dos investimentos e da carteira? Eu acho que é importante, Rafa, sim, ter uma equipe que vai olhar para os investimentos com conhecimento, sabendo o que esperar, até falando que agora, pensando em diversificação, você traz ativos que podem trazer mais risco para a sua carteira, se comportar diferente do tradicional, que até poucos anos atrás, pensando na realidade da maioria das seguradoras, era limitado à renda fixa. A gente tinha juros altos, então não tinha muito incentivo e não tinha uma legislação tão preparada para adicionar outros tipos de risco na carteira. Então, é importante, sim, ter pessoas que entendam do mercado, e é importante quando a gente pensa fazendo até um link com o que o Guilherme falou, de quem já trabalha nos mercados desenvolvidos, já está acostumado, do ponto de vista de investimentos em seguradoras, com maior diversificação. A troca de informação, o aprendizado das equipes locais pode ser muito positivo, aproveitando dessas experiências. Se a gente olha os mercados lá fora, eles já estão há muito mais tempo diversificando carteira em seguradora, já tem ativos imobiliários, ações e tudo mais, vivendo nesse cenário de juros mais baixos e de legislações mais avançadas. Então, ainda vejo como um movimento que no Brasil tem muito espaço para crescer, mas sim, é importante ter pessoas que estão avaliando e não necessariamente gerindo esse recurso diretamente, porque os bancos e as assets têm feito um trabalho importante de ter produtos adequados para o público e adequados à 4444. Mas sim entender mecanismos, quais são os ativos disponíveis, que tipo de risco isso traz para a sua carteira,
Então, é super, super importante, sim. Eu concordo 100%. Depois a gente vai explorar um pouquinho melhor essa questão da asset, terceirizar ou não terceirizar, uma segunda pergunta que eu vou fazer mais para frente para você. Minha primeira pergunta para o Roberto. Roberto, dado essas opções atuais de alocação, as classes de ativos que a gente tem disponível, como você que está à frente aí das decisões de investimentos de uma seguradora de grande porte, enxerga as oportunidades atuais? Então, existe espaço e instrumentos para gerar uma boa diversificação sob a ótica do investidor, né? Quero saber a sua opinião como investidor e também pegar a sua visão, que tem de oportunidade na sua cabeça aí, dado as possibilidades e o que tem de oportunidade no mercado atualmente, dados os preços. Né? Certo. Obrigado aí pelo espaço, Rafael. Obrigado aí, pessoal aí, tem bastante conhecidos aí no grupo aí. Bom dia a todo mundo. Assim, olhando a legislação hoje, no meu ponto de vista, ela é uma legislação que complica a nossa vida, né? Porque ela não é simples de ler. Então, é uma legislação que, como vocês falaram, tem que combinar duas normas para você entender o limite de que você pode fazer ou não, ativo livre, ativo garantidor. Daí tem essa dificuldade que eles inventaram aqui para a variação cambial para o Brasil. Lá todo mundo trabalha com a parte de ativos no exterior, então tem algumas coisas que complicam a nossa vida. Mas em termos de poder diversificar portfólio, poder alocar portfólio e aproveitar o máximo aí do potencial do mercado, eu entendo que ela não é uma norma restritiva, tá? O que a gente tem é a dificuldade de entender e a gente tem dificuldade de alocar e controlar. Então, é uma norma cara. Então, a área de compliance, a área de você tem de controles de uma seguradora fica caro porque é uma norma super chatinha de controlar. Mas em termos de ativos disponíveis no mercado e como você poder trabalhar sempre na fronteira, otimizando recursos, eu entendo que hoje a gente atende as maiores classes de ativos possíveis aí. Olhando assim, seguindo o que aconteceu no Brasil, olhando o que aconteceu aí nos Estados Unidos, Europa, alguma coisa, como proxy. Você pega, quando os juros caiu no mundo todo, você pega a Europa com juros negativos, Estados Unidos com os juros baixos. Qual foi o movimento que você vê em todas as seguradoras? Teve três movimentos claros que ocorreram. Primeiro, o pessoal deteriorou a carteira o crédito, qualidade de crédito. A galera, para ganhar yield, todo mundo começou a sair do AAA, indo para o duplo A, triple B, e a galera começou, para conseguir de fato rentabilizar, a tomar crédito. Então, crédito no Brasil hoje, a gente não tem muita dificuldade na nossa carteira. Então, o primeiro movimento, que é a gente alocar em crédito, a gente vê isso acontecendo no Brasil, tá? Então, como todo mundo trabalhava aqui, acho que há mais de 10 anos no mercado, todo mundo é ótimo gestor de renda fixa, de título público, a gente começou a aprender nos últimos 5 anos, todo mundo começou a aprender também como fazer crédito. Daí de crédito vai desde o CDB aí até produto estruturado, né? Então, daí tem uma gama enorme. O que eu acho que é chato na norma, quando a gente olha para ganhar crédito, essa parte toda que tem, às vezes, de a SUSEP querer colocar, limitar limite de exposição, começa a complicar numa série, você tem que ter tanto por cento de uma série, daí imagina assim, série para FDIC é uma coisa, série para criar outra coisa, então você começa a ter que entender, e daí começa a existir essa dificuldade toda de falar assim, do que a norma está, não SUSEP, mas do que a norma está falando. Porque você fala, se você pode ter 25% de uma série, 25% de um CRI, eu sei, o CRI foi emitido uma série, eu sei que é 25%. Daí num FDIC, se o FDIC faz 10 séries, daí eu tenho 25% daquela série, eu posso ter 25% da série toda de um FDIC, começa essa dificuldade toda da norma. Mas, voltando assim, então eu entendo que, seguindo o movimento global de países com juros baixos, que a gente olha, primeiro a galera foi para crédito e tomou risco no crédito, piorando a qualidade da carteira. O segundo movimento, qual foi no mundo todo? Liquidez. A galera abriu mão de liquidez. Então, duas coisas que a gente tinha aqui no Brasil, tinha em abundância, que era juros altos com liquidez, a gente está aprendendo. Então, assim, o que eu olho agora é as pessoas estão abrindo mão de liquidez, que é o segundo movimento, então estão entrando em fundos fechados, estão comprando ativos ilíquidos, ou não ilíquidos, mas ativos com uma liquidez bem menor, porque o crédito já está implícito isso.
né? A liquidez do crédito é muito menor do que do título público e dependendo do ativo que você entra, a liquidez não é feita de um dia para o outro. Se é um produto estruturado, alguma coisa aí mais complicada. E um terceiro movimento que eu vi no mundo todo, quando você olha Estados Unidos ou olha Europa, é o movimento de M&A, né? Você vê que, na verdade, o que aconteceu no mundo todo foi, com os juros caindo, o que acontece é que quem não estava conseguindo rentabilizar, quem na operação não estava funcionando direito, essas pessoas todas começaram o quê? A se ver um movimento de consolidação das seguradoras no mundo todo, tanto nos Estados Unidos, na Europa, a galera consolida. Então, assim, essas duas primeiras ondas, eu acho que a norma hoje, eu falei, ela é ruim de controlar, mas ela não inibe, tá? O que eu acho que a gente tem aí uma coisa que eu acho que a norma inibe, e sim, é o terceiro passo que eu vejo, pelo menos no Brasil, que daí entra muito vocês aí, acho que o Guilherme daí é o cara que vai estar mais na frente dessa parte, seria o pessoal, a gente vai ter que tomar risco em fundos, né? Acho que o terceiro movimento, que é saindo de crédito, saindo da liquidez, então, o pessoal já está alocado em crédito, já está comprando ativos ilíquidos, que é onde você consegue ter yield. E agora o terceiro movimento, ou não um terceiro, paralelo a todo esse movimento, é comprar fundos de multimercado, que é, sim, eu acho que daí sim a norma atrapalha bem, né? Porque hoje, falar que a gente pode entrar num fundo multimercado, que é um fundo multimercado que não pode fazer tudo, um fundo multimercado que eu estou restringindo a mão do gestor, daí o Guilherme pode falar melhor, e basicamente só pode operar long, né? Porque normalmente operando short os caras alavancam ou não funciona muito short no Brasil, né? Então o cara tem que ser muito bom, sempre capturando todo o ganho de uma tendência, porque no Brasil ou o cara está todo dado em NTNB, ou está todo dado em pré, ou está, quando ele quer ficar short, ele compra LFT. Não existe ele ficar tomado no DI. Então o cara não consegue ficar de fato numa posição short aqui no Brasil. O que existe, o cara está sempre no Brasil numa posição long only, né? Então ele está ou apostando na inflação, ou está apostando no pré, ou ele não aposta em nada. Então acho que seria isso, eu vejo que é uma restrição da norma, acho que tem essa dificuldade toda de entender se pode ou não pode comprar fundos com alavancagem, porque quando a gente fala na 444 tem aquela parte dos 15% de derivativos, mas quando entra na 321 já fala que o fundo tem aquela restrição lá, que com derivativos não pode ter uma perda maior do que o PL e tudo isso, e daí cada caso entende de um jeito o que isso quer dizer, né? Que é as dificuldades da norma. Posso ou não posso hoje comprar um fundo aí dos top 5 do mercado, então se eu quero comprar, sei lá, qualquer gestor aí que está aí no mercado, hoje eu entendo que é complicado. Não necessariamente você pode estar comprando, daí você entra naqueles fundos, que é um fundo que fala multimercado, mas no fundo são fundos que o cara está fazendo multiclass de ativo, né? Direcionando, olhando, o que vai ser melhor no mês que vem? Mês que vem eu quero estar em inflação, no outro eu quero estar, sei lá, em algum outro ativo e vai fazendo isso. Então, assim, olhando, então, nesse cenário, entendo, existe ainda muita oportunidade, tá? Eu acho que vai acontecer que o mercado de capitais no Brasil, esse sim, vai ter que desenvolver muito e a gente vai começar a ter ativos de fato interessantes aí com yield. Eu acho que hoje a relação risco-retorno ou custo de capital para o crédito, até alguns meses atrás, não pagava. Então, uma seguradora que estava comprando crédito a 102, 105 do CDI não fazia o menor sentido comprar uma operação a 110. Na verdade, se você colocasse na conta, ela não pagava a remuneração do acionista, então estava tomando um risco, estava comprando um ativo que estava destruindo a valor para o acionista. Agora, os níveis que bateram a parte de crédito começa a fazer sentido, então você vê operações aí, daí começa a gente ter um mercado normal, né? Operações que você compra 150, sei lá, 120 de CDI, 130, 140, 200 de CDI, mas nem olhando mais em percentual, né? Acho que daqui para frente todo mundo está olhando de fato qual que é o retorno, o yield da operação, mas crédito eu acho que sim. O Brasil a gente tem aí muita oportunidade, está bem abastecido, ativos líquidos tem muita coisa aí para fazer, faz sentido, tá? Então, acho que sim, dá para trabalhar, continua nos bonds, tem aí mercado de NTNB que está acontecendo, então, o que você perguntou, o que eu estou olhando agora, eu estou olhando agora a inflação, tá? Então, acho que sim, dado uma seguradora que você tem que estar, dado o cenário atual de risco fiscal e a inflação bombando, eu acho que você tem que estar aí com algum pé na inflação, não adianta querer estar float, não faz muito sentido ficar ganhando aí 4% aí, você vai ganhar, sei lá, no final do ano 5,5%,
Você pega a inflação, só a IPCA vai dar 8 esse ano, então, assim, tá, agora até julho tem 8 de inflação. Então, acho que inflação é uma coisa que eu estou olhando agora. Estou olhando ativos líquidos, sim. A gente está olhando vários ativos líquidos que você consegue fazer operações hoje de ativos líquidos de IPCA mais 7, mais 8. Você consegue fazer ativos líquidos aí CDI mais 4, mais 5. Então, os ativos líquidos, sim, tem prêmio, você consegue fazer, só que tem que ter capacidade, né? Uma coisa é, quer comprar ativo líquido, você tem que saber que você é uma seguradora, você vai pagar sinistro todo dia e você tem que pagar todo dia o seu sinistro, sua comissão e sua DA. Então, você tem que saber quanto você vai colocar em ativo líquido. Mas, para um fundo de previdência que o Amancio opera, eu acho lindo umas operações dessas, porque você tem ativo para 10 anos, 20 anos, para carregar lá um passivo de 30 anos, pô, faz todo sentido. Mas E um ativo que eu acho que não casa com seguradora, mas casa muito bem com a previdência, é bolsa, né? Porque todo final de ano, dezembro, tem uma data que eu preciso todo dia, todo ano entregar o meu budget, que é 31 de dezembro. Então, não importa se faz calor, faz chuva, faz sol, eu preciso 31 de dezembro entregar a minha meta lá. E é difícil combinar com o mercado que 31 de dezembro eu quero a bolsa no high, entendeu? Então, esse aí complica um pouco minha vida. Porque eu sei que em 3 anos, 5 anos, a bolsa é um ativo que faz sentido. Na física, você fala, meu, quem não tem bolsa hoje eu estou quase todo na bolsa, mas na uma seguradora não tem como. Porque como que eu combino com o mercado que eu quero que a bolsa esteja no high todo dia, 31 de dezembro, entendeu? Eu falo, pô, até aceito vol, pode ter vol até outubro, novembro, mas dezembro eu preciso que ela esteja no high. Eu não consigo combinar com o mercado, entendeu? Se eu conseguisse combinar isso com o mercado, eu até colocava bolsa. Porque tem a dificuldade do budget, né? A seguradora tem que entregar o resultado operacional, está apertado, né? O pessoal já fez todo o trabalho na operação e o financeiro conta também para a gente entregar aí a meta, entregar o ROI do acionista. Então, a bolsa que eu acho um pouco complicado como se for um multimercado, né? Mas acho que é isso aí, vamos não falar muito aí, Rafael. Legal, não, foi ótimo. Eu vou até alguns pontos aqui que você abordou, depois quero ouvir também o Amancio, a opinião do Amancio e o Anversa, se ele quiser comentar. Mas antes eu tenho uma outra pergunta para o Anversa, para seguir aqui o meu roteiro. Que talvez, Anversa, talvez uma informação que não está no radar das seguradoras é que elas podem montar uma estrutura de fundo de fundos, né? Então, ou fund of funds, como é normalmente chamado no mercado, respeitando os limites e as amarras da legislação, né? Então, para isso elas precisam contar com um gestor que conheça os melhores produtos, os melhores gestores da indústria de fundos, além de uma equipe dedicada que consiga construir também um portfólio que faça sentido. Então, do ponto de vista de otimização de risco e alocação por classe de ativo, né, alocação estratégica, tem que fazer sentido esse fundo. Você pode descrever um pouco como funciona essa dinâmica e como que você chega numa alocação ótima? Óbvio que qualquer produto que você invista ali também deve respeitar, né? Não pode ter nada que você invista que gere alavancagem, todas essas amarras que a gente já ouviu o Amancio entrar no detalhe aqui. Vou dividir essa parte de otimização de carteira em 2 etapas. A primeira, uma visão mais estrutural de alocação estratégica de longo prazo, e a segunda é security selection, a seleção dos fundos e dos gestores que compõem o portfólio de uma seguradora. Primeiro ponto, numa parte mais de uma visão mais geral, olhando a alocação estratégica, vou usar o exemplo do Roberto dessa necessidade de redução de liquidez, né? Não tem sentido para você for essa necessidade de gerar mais retorno, amplifica a necessidade de abrir mão de liquidez. Então, uma realidade nossa, na hora que a gente faz simulação de carteira, gera fronteiras eficientes, é que se a gente pegar uma fronteira eficiente de 10 anos atrás, aqui no Brasil, uma fronteira eficiente de agora, de 2021, essa fronteira eficiente ela foi deslocada para baixo. Ou seja, há 10 anos atrás você conseguia ter entregar um nível de retorno partindo de uma taxa de livre de risco muito superior do que existe agora. Então, hoje, para quem investe, ele tem dois caminhos, né? Ele tem o caminho de investir da mesma forma que investia há 10 anos atrás, e se ele fizer isso, ele vai estar abrindo mão de retorno, ele vai ganhar menos dinheiro se ele fizer da mesma forma que ele fazia antes,
ou ele vai precisar ir para esse caminho de abrir mão de liquidez e buscar outras opções de ativos. Então, são esses dois caminhos, não temos como escapar, dado que qualquer pessoa que faz conta de fronteira eficiente de asset allocation, essa fronteira eficiente de asset allocation no Brasil, ela está deslocada para baixo. Isso representa a necessidade de abrir mão de liquidez e buscar ativos como possivelmente os multimercados, investimentos no exterior, para conseguir entregar o mesmo ou até um retorno um pouquinho abaixo do que era o nível de retorno do passado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e para fazer isso, muita conta. Então, o modelo que nós aqui na XP utilizamos para chegar numa alocação ótima, ela é baseada no Black Litterman, que é um modelo onde você estima retornos esperados para cada uma das classes de ativos. Então, o quanto a renda fixa vai nos entregar nos próximos 5 anos, qual que é o prêmio de risco para você estar alocado em bolsa, e é exatamente isso, você consegue de alguma forma fazer conta para o quanto a bolsa pode te entregar nos próximos 5 anos, mas acertar o timing no final de dezembro é impossível. Então, em 5 anos, fica bem claro que a alocação em renda variável é uma alocação importante para esse ambiente de juros mais baixos, mas é o prazo. À medida que a gente tem essa necessidade de olhar um prazo mais curto de 1 ano, fica muito mais complexo tentar estimar retorno para esta classe de ativo especificamente. E estimar retorno para agora o que a gente tem de ativos internacionais, seja no mundo de crédito privado lá fora, seja no mundo de renda variável internacional. Então, tem toda essa parte quantitativa de estimar retorno de classe de ativo e jogar isso para uma fronteira eficiente e encontrar qual que é a melhor combinação para a seguradora. E a segunda etapa, que é uma transição importante que a gente tem aqui no Brasil, que é o Security Selection, que é encontrar os bons gestores, que é fazer o trabalho de escolher gestores adequados, e aí a dificuldade, principalmente nesse mundo multimercado, com as restrições que a gente tem hoje, que a gente acaba, dado que a gente tem de opção no mercado que atendem as necessidades regulatórias, isso acaba tirando a possibilidade de investir em fundos que têm um histórico mais consistente, que utilizam uma abordagem que utiliza um certo grau de alavancagem, e a gente fica mais voltado a alguns temas mais específicos. E exatamente o termo que eu diria para ganhar dinheiro em multimercado no Brasil seria fundos que seguem a tendência, são os trend followings. E muito da onde a gente tem conseguido capturar retorno nessa estratégia quantitativa tem sido em alguns veículos adaptados em multimercados quantitativos. Então, a gente tira um pouco do macro de um gestor tentando fazer market timing desse curtíssimo prazo, mas a gente pega uma tendência que já é uma realidade lá fora e que aos poucos ganha familiaridade para os investidores aqui no Brasil, mais de processos sistemáticos, uma modelagem quantitativa, que ela consegue gerar bastante valor exatamente nesses movimentos seguidores de tendência. É um pouco da onde a gente tem caminhado aqui para a parte de fundos estruturados, multimercados. E além do mais, né, além de olhar essa estratégia específica aqui da seleção de gestores, seleção de assets independentes, buscar gestores e produtos, além de adaptados à legislação, mas de casas com uma consistência. Acho que o desafio de selecionar gestores ele está muito relacionado à calibragem do tamanho de uma boa posição. É entender que esse gestor ele pode ter uma queda, um drawdown, em algum momento de maior reversão no mercado. A gente está muito fresco na nossa memória o Covid, mas se a gente voltar um pouquinho antes no Brasil, a gente teve 2 meses de maio de 2017 e maio de 2018, que a gente teve uma enorme volatilidade, sem vírus. A gente teve Joesley Day, crise política, a gente teve greve dos caminhoneiros, e 2022 é ano de eleição. Então, tem um desafio adicional, que é o desafio ao desafio do asset allocation, que é calibrar o tamanho da posição para uma posição que está sujeita a flutuações, a esses ruídos políticos que a gente tem não só em anos eleitorais, mas como a gente convive no meio do meio da nossa história aqui no Brasil. Então, são 2 desafios aqui no mundo alocação ótima. O primeiro, olhar estrategicamente,
fazer conta, estimar retorno esperado, e o segundo está muito ligado a essa seleção de gestores, entender qual que é o tamanho adequado para uma posição que eu vou carregar dentro de um portfólio. Muito bom. Ainda nesse universo mais de multimercado, né? Depois a gente vai falar um pouco de outras classes de ativos. Eu queria ouvir um pouco da percepção do Amancio sobre um ponto que o Roberto já abordou, que são esses multimercados que são permitidos a acessar através das reservas técnicas das seguradoras, né? Então, eles devem respeitar algumas limitações da norma, né? Então, que leva algumas companhias a acessarem produtos até ineficientes, né, do ponto de vista de risco e retorno do mandato. Não é o nosso caso, a gente tem um multimercado que é enquadrado para reserva técnica na XP, que toma mais risco do que a média, né? Então, se você pegar a nossa eficiência, né, medir o Sharpe ali do risco que a gente tomou vis-à-vis a rentabilidade, nos últimos 12 meses, o nosso fundo tem uma volatilidade razoável e rendendo acima de 200% CDI. Mas não são todos multimercados enquadrados para clientes institucionais, né, que possuem esse mesmo resultado. Então, geralmente, alguns multimercados que se julgam enquadrados têm uma volatilidade muito baixa para geração de alfa, né, ou geração de retorno acima do CDI. Mas como é que se enxerga essa classe devido a essas restrições? Sim, eu acho que, até puxando um pouco sobre o que o Takatsu comentou, a gente tem, quando a gente olha para a seguradora, a gente tem uma necessidade muito grande na gestão de ativos da seguradora de estar alinhado com o passivo da própria seguradora. Então, o trabalho primordial que a gente tem na gestão de reservas técnicas é atender às necessidades de ALM da seguradora. É entender, olha, a gente tem gastos que são periódicos, a gente tem pagamento de sinistros que tem uma certa aleatoriedade, mas no agregado a gente consegue ter uma certa previsibilidade, e com isso essa é a base para a gente montar a gestão das reservas técnicas, né? A partir daí é que a gente vai começar a pensar em classes de ativos, é que a gente vai começar a pensar nos riscos que a gente pode correr ou não dentro da nossa carteira para a gestão dessas reservas técnicas. E aí, quando a gente olha para essa classe de ativos, né, de fundos multimercados, o que a gente precisa entender é que, ela tem o seu lugar. Obviamente, que a gente não vai investir quase todos os recursos da seguradora numa classe de fundos multimercados que tenham uma certa volatilidade um pouco mais alta, exatamente por essa questão da gente ter que casar passivos e ativos. Mas ela é super importante para a gente obter rentabilidade no longo prazo, para a gente obter rentabilidade que faça sentido dentro do balanço da própria seguradora. E aí, quando a gente vê a existência de alguns fundos multimercados que eventualmente podem ter essa denominação de multimercado, eventualmente ele está lá como multimercado livre, mas na prática você vai fazer ali uma análise da carteira do fundo, ou você vai fazer uma análise de estilo do gestor, e você faz um acompanhamento mais periódico, você nota que na prática ele é um fundo de renda fixa revestido num fundo multimercado, né? E aí o que ocorre? Muitas vezes você tem opções na mesa, né? Um fundo renda fixa, onde vai estar sendo cobrada ali uma taxa de 20 bips, de 40 bips, e eventualmente você vai ter um fundo multimercado, que é um fundo multimercado de baixa vol, que vai estar cobrando 80 bips, né? E aí você pesa, você faz análise, você olha, tudo bem, é baixa vol, mas basicamente a carteira dele está muito próxima de uma renda fixa. Então, perde o sentido de você fazer a aplicação nesse fundo, exatamente porque você vai estar pagando uma taxa maior por um ativo que você poderia comprar por uma taxa menor em um outro fundo, ou encarteirando esse ativo, né? Então, eu acho que esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter quando a gente olha para essa classe de multimercados, né? É entender, efetivamente, primeiro, se ela faz sentido dentro do passivo da seguradora, lembrando que, hoje no mercado a gente deve ter o quê?
cerca de 500 bilhões de reais de reserva técnica, né, puramente, excluindo previdência, a gente tem cerca de 500 bilhões de reais de reserva técnica. Então, tem um espaço muito grande dentro dessa reserva técnica, certamente, para a gente explorar a classe de fundos multimercado. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? O fundo multimercado, de fato, atua como um fundo multimercado ou ele só tem uma denominação multimercado? Entendeu? Muito interessante essa discussão. Eu vou fazer uma pergunta, agora mudando um pouco do tema, vou fazer uma pergunta para a Carolina. Carol, existem seguradoras, né, que topam terceirizar toda a gestão da carteira ou compram um fundo único, fundo exclusivo, desde que respeitada a política de investimentos, e outras seguradoras que preferem fazer a gestão e alocação dos seus próprios recursos, escolhendo classe de ativo, instrumentos, vencimentos, mas não delegando isso para uma gestão discricionária, né, para um gestor. Como você enxerga as duas opções e quais as vantagens e desvantagens de cada modelo? Queria ouvir a sua explicação desse tema. Eu acho que as duas fazem sentido e elas vão primeiro respeitar a governança, a estrutura que cada uma das seguradoras tem e com certeza são diferentes entre elas. Mas partindo do seu ALM, que é o principal ponto para a gente partir para qualquer gestão de ativo em seguradora, é garantir seu compromisso com seu segurado. Então, estando na companhia e conhecendo o perfil do seu passivo, a equipe de investimentos interna ela pode fazer melhor esse trabalho do que simplesmente um fundo terceirizado. Quando você terceiriza um fundo, pode ser que ele vai seguir um benchmark, vai seguir um objetivo de retorno. Não necessariamente você vai estar casando fluxos de caixa, ou durations, ou indexadores, que isso tudo faz parte de estudar o perfil do seu passivo, transpor isso em como ele conversa com índices de mercado. Aí eu acho que realmente a gestão interna ela é mais vantajosa e ela está mais próxima do acompanhamento do negócio. Mas pode ser que combinar as duas coisas funcione. Se a gente faz o link com novas classes de ativo fazendo parte do portfólio das seguradoras, as seguradoras elas são acostumadas com renda fixa, elas gerem renda fixa. Então, trabalhar com um gestor para classes multimercado, fundo de fundos, para fundos imobiliários, para fundos de renda variável, faz bastante sentido, porque os gestores eles estão trabalhando com outras seguradoras, em grande parte tem grupos de trabalho para trazer produtos que se enquadrem e vão atender a legislação específica das seguradoras, mesmo que a gente possa fazer diferente da 4444 para o ativo livre, na minha opinião, o ideal é a gente sempre ter ativos que estão enquadrados e podem ser utilizados para cobertura de reserva, tá? Então, é importante contar com esse expertise. Procura XP, que está fazendo um trabalho de observar os gestores, saber quais gestores de multimercado, desses que a gente tem retorno super consistente, poderiam compor portfólios para a seguradora, tem muita expertise para explorar aí. Então, acho que dividir entre as classes, tem o expertise que a seguradora tem, ela conhece melhor o seu ALM, o perfil do seu passivo, mais do que qualquer participante de mercado, e aproveitar o que tem de conhecimento muito específico, expertise muito desenvolvido, também nos prestadores de serviço, para adicionar a diversificação faz todo sentido. É o que eu chamo aqui de modelo híbrido, né? Você faz o core da sua alocação em casa, mas terceiriza para um especialista. E depende muito do seu perfil também. Às vezes tem passivos que são muito curtos e não tem muita complexidade. Você poderia não ter volatilidade no ativo, estar confortável com manter a maior parte dos recursos no CDI. Numa realidade dessa, também faz sentido usar fundos que já estão aí no mercado. Mas sempre partindo do que você precisa, qual é o seu passivo e pensando em diversificar ou ter mais volatilidade, sempre trabalhando internamente com quanto você consegue tolerar do risco e da volatilidade que isso traz. Concordo. Rafael,
Oi, pois não. Eu posso complementar um pouco? Claro, claro. Então, eu acho que o que a Carolina colocou é extremamente relevante, e até também, novamente, puxando um pouco sobre o que o Takatsu falou em termos de custos, você direcionar parte dos seus ativos para uma classe de fundos quaisquer ajuda na redução desses custos, porque boa parte dos controles que você tem que ter internamente para controlar a sua carteira de ativos, os acompanhamentos que você tem que fazer, você pode delegar isso para um gestor terceiro, para um administrador terceiro, obter relatórios, eventualmente, que são necessários ali para você fazer a sua gestão básica, informar regulador, mas é uma forma também de você aproveitar a estrutura que o mercado provê de uma forma dividida, né, de uma forma comunitária, de uma forma condominial, e você conseguir reduzir custos de controle que você teria dentro da sua própria seguradora. Então, eu vejo isso como sendo extremamente importante. Eu também, Amâncio, concordo contigo. Eu tenho duas perguntas agora para falar de um tema que a gente aqui na XP tem tentado estimular, que é sobre investimento no exterior, né? Uma para o Anversa e a segunda para o Takatsu, mas fiquem à vontade também para comentar, tá? Guilherme, sobre investimento no exterior, a norma ela permite, como a Amâncio já mencionou, que uma seguradora invista até 10% do seu capital regulado em uma modalidade chamada investimentos sujeitos à variação cambial, né? A Amâncio também explicou que, apesar do nome sugerir que apenas investimentos em variação da moeda, com variação de moeda, qualquer fundo de investimentos que aloque suas cotas em um outro fundo lá fora estaria incluso nesse limite, mesmo que ele tenha hedge cambial. A XP tem aí a maior plataforma de fundos offshore do mercado, com parceria com os melhores gestores globais, proporcionando diversificação tanto regional quanto por classe de ativo. Nos portfólios que você faz a gestão, que permitem esse tipo de alocação no mandato, quais mercados você está olhando hoje e quais são os bons gestores que a gente pode citar? Bom, legal. Da parte internacional, primeiro ponto, né? Quando a gente roda a otimização de portfólio, seria muito mais do que 10% da posição em ativos no exterior. Tem um benefício de diversificação, de descorrelação com os ativos domésticos, porque no final, bolsa, o real, os ativos de NTNB, crédito, todos eles estão muito ligados à dinâmica interna de Brasil. Então, qualquer posição em ativo no exterior traz um benefício de diversificação que é enorme para o portfólio. A gente tem olhado alguns temas já desde o início da crise, a gente tem trabalhado com alguns temas diferentes dentro do portfólio. A gente começou lá em abril de 2020 com um peso muito forte de investimentos em teses de tecnologia e saúde. Então, lá em abril, no pior momento do mercado, a gente aos poucos foi trabalhando com algumas teses de investimentos no exterior em temas que a gente não consegue investir aqui no Brasil, em setores que, quando a gente olha a nossa bolsa e a representatividade dele, são praticamente inexistentes. Então, quando a gente compra um fundo que tem uma posição, por exemplo, em Microsoft, Google, Apple, são grandes temas globais, são grandes tendências que a gente não consegue comprar aqui na nossa bolsa aqui no Brasil. Então, a gente fez esse primeiro incremento de portfólio no ano passado. Alguns gestores com essa característica, como o Wellington Ventura, tem muito esse DNA de operar esse mercado específico. Desde então, a gente vem incrementando a exposição internacional de maneira bem significativa. No ano passado, a gente incrementou essa exposição em ativos ligados aos setores de tecnologia, com a exposição em Ásia. Então, e nós aqui no Brasil estamos subalocados em Ásia de maneira geral. Quando a gente fala de investimentos exterior, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Estados Unidos. Mas quando a gente olha os nossos pares aqui na região, e eu tenho oportunidade de trocar muita figurinha com Chile, turma do Chile, Peru, Uruguai, Argentina, basicamente, quando a gente olha o asset allocation global desses lugares, ele tem hoje uma parcela tão relevante ou até às vezes maior em mercados asiáticos do que o mercado dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda está
engatinhando nesse sentido de expansão em mercados asiáticos, mas é um tema super relevante para 2021, 2022, 2023. Eu acho que como classe de ativo isso tende a ganhar uma relevância do ponto de vista de investimentos internacionais. A gente tem aproveitado alguns movimentos via o JP Morgan, via o Morgan Stanley, que tem produtos com equipe dedicada nessas regiões para investir em Ásia. E tem um terceiro tema mais recente, que é um tema um pouco mais preocupado com o ambiente inflacionário nos Estados Unidos. E para trabalhar com esse possível cenário de mais inflação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem buscado gestores que investem nas grandes empresas globais. E o que significa investir nas grandes empresas globais? São empresas que têm poder de repassar preço. Então, à medida que a inflação aumenta, algumas grandes empresas globais, aí se eu fosse destacar, eu destacaria uma Coca-Cola, uma Reckitt, uma Nestlé. Essas empresas têm capacidade de repassar preço nos seus produtos e elas não são tão afetadas num ambiente inflacionário mais elevado nos Estados Unidos. Então, essa é a tese que hoje a gente tem trabalhado dentro dos nossos portfólios internacionais. Trabalhar com algumas empresas que vão nos proteger caso a gente passe por um processo inflacionário mais forte. Acho que são temas bem interessantes para a diversificação internacional. Investimento em tecnologia continua sendo uma tendência importante para os próximos anos. Investimento em Ásia, muito espaço ainda para ganhar relevância dentro dos portfólios locais e aproveitar um pouco e investir nesses grandes temas globais pode trazer uma proteção importante para o mercado, para um ambiente onde a gente vai viver mais inflação. Obrigado, Versa. E uma que eu estava ansioso para fazer para o Takatsu, que é sobre alocação internacional também. Roberto, a outra possibilidade de investir no exterior pela seguradora é através de uma conta offshore, né? Então, ela pode comprar diretamente bonds fora do Brasil. Até pouco tempo atrás, a resolução 4444 permitia apenas alocação em Brazilian Corporate Bonds ou títulos soberanos da dívida brasileira. Mas hoje a norma foi ajustada, né, um ano e pouco atrás, e já permite comprar títulos soberanos de países com rating global acima de AA-. Você conhece bem essa dinâmica, ajudou a discutir essas mudanças na norma, e eu queria que você me explicasse de uma forma até sucinta, porque é um tema bem denso, para uma seguradora que quer investir diretamente lá fora nesses bonds, qual que é a governança que ela deve construir, até mesmo junto ao regulador, né, junto à SUSEP? Acho que assim, o primeiro ponto para você estar fazendo lá fora, né, esse investimento direto lá fora, você tem que achar onde você vai custodiar os bonds, né? Então, ou você tem a opção da Euroclear lá na Europa, né, em Luxemburgo, ou você consegue fazer nos Estados Unidos aí via Pershing, via alguma outra casa. O ponto importante, acho que na escolha é custo, tá? Então, um exemplo, para uma seguradora que vai estar fazendo hedge, porque normalmente, assim, antigamente o pessoal usava isso para hedge. Então, quais são os passivos que você tem indexado em dólar? Normalmente, numa seguradora, você tem poucos passivos indexados em dólar, porque a seguradora é obrigatória, está no mercado local, e você vai ter lá ou a parte de transporte internacional, então uma carteira de transporte que você tem lá garantindo a mercadoria em dólar, ou na parte de aviação, ou na parte do marítimo, lá que está em embarcações, petróleo, riscos nucleares, são poucos os riscos que uma seguradora pode ter. Então, a primeira coisa que acho que tem que olhar é custo, tá, pessoal? Porque normalmente o custo fixo que essas clearings cobram lá fora, ele é um custo que eles consideram baixo, mas é baixo para uma carteira grande. Quando você fala carteira de milhões, bilhões de dólares, né? Não uma carteira de, estamos falando, sei lá, 50 milhões, sei lá, 10 milhões de reais aí. 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais, você vai ver que normalmente o custo quase come todo. Como os juros lá fora é muito baixo, então os juros vai comer todo. Então a primeira coisa que tem que olhar tem que ter escala, tá?
Daí acho que tem que olhar para onde seria o mais adequado para o tamanho da sua carteira. Tá? Tem opções mais baratas, opções mais caras. Um ponto que a negociação, daí sim você tem que ter um broker também, acho que lá fora, tem que entender as diferenças de tradar no Brasil e tradar lá fora, porque quando você trada no mercado internacional, aqui a gente está muito acostumado com tela, está muito acostumado com os calls, lá fora não tem esses calls, não tem as telas, o banco dá o preço, ele dá o spread, compra e venda, e você vai ver que para cá, daí, diferente daqui que você tem um mercado basicamente meio que todo mundo no mesmo call, lá os preços dos bancos variam muito, então toma cuidado que assim, cada corretora tem seu preço, tem o seu custo, lá os spreads são bem maiores no mercado internacional do que a gente está acostumado no mercado local. E tendo o bonde custodiado, a parte de clearing você vai ver que é diferente, né? Porque lá, diferente do Brasil que tem o Selic, que é a entrega é contra o pagamento, lá fora uma coisa não está vinculada à outra, então você pode ficar com conta negativa, o cara vai te entregar o bonde sem dinheiro, vai te cobrar juros, então é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, então você tem toda essa parte, porque lá uma coisa não está amarrada com a outra, então o cara te dá crédito, então ele corre risco de crédito de você, por isso que eles cobram mais caro lá fora, o broker ele corre esse risco, então se você negociou, fechou, está comprado, ele te entrega o bonde e te debita a conta, independente se tem ou não saldo na conta, então tudo isso tem que estar acompanhando. E daí quando falar com o SUSEP, que daí sim a porca torce o rabo, porque daí não tem como. Daí a gente entra naquele problema todo, que daí a SUSEP não enxerga, reclama, daí é preciso explicar para o gringo que ele tem que fazer uma cartinha para o Brasil, para a SUSEP, falando que aquele título está disponível. Quando ligar um cara da SUSEP lá, ele vai ter que bloquear a carteira. O cara fala, eu não entendo o que você está falando. Para poder bloquear seu dinheiro, preciso que, sei lá, a CVM lá dos Estados Unidos bloqueie o recurso, tal. Assim, a primeira coisa que a SUSEP não entendeu, que a gente, de fato, como que um órgão regulador brasileiro vai ter autonomia para falar para qualquer instituição fora do Brasil que ele está com dinheiro bloqueado ou não. O cara lá fora ele tem que receber, de fato, isso aí do governo lá de fora. Ele não pode acatar o governo brasileiro de primeira, assim. Então, essa parte começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Você vai ter sua posição, você vai ter seu extrato, mas o que a SUSEP quer, que é ter aquele poder de bloquear ou não, que ele tem na CETIP hoje na B3, né, que ela consegue de fato já, ela mesma tem a chave de liga e desliga para liberar seus bônus, sua compra e venda, lá fora não tem e é um pouco mais complicado, tá? Mas é viável, dá para fazer, eu acho que tem, que eu falei, são muito mais detalhes, acho que ter ter que tomar conta de tudo isso. Então, se a gente já no Brasil já tem que olhar toda essa parte de custódia, ativo garantidor ou não, lá fora é a mesma coisa. Daí tem todo o complicômetro de entender do país que você está trabalhando, qual que é a característica do país. Mas eu acho que sim, agora com juros aí estabilizando nesses níveis, vira uma alternativa, tá? Então, não só para a hedge, né? Porque normalmente quem estava fazendo aqui no Brasil fazia basicamente para hedgear a exposição em dólar. Eu acho que vai começar também a ter agora o pessoal na fronteira de eficiência, como o Guilherme falou, então ter posição em dólar, ela é contracíclica, né? Então qualquer crise o dólar dispara, então ter isso você consegue melhorar a sua fronteira de eficiência, então eu acho que as pessoas vão estar olhando isso daqui para frente. Todas as seguradoras aqui que falou da América Latina já fazem, o pessoal lá fora faz. Então, acho que é normal ter esse hedge aí natural no seu balanço, então acho que tem que ter, mas a gente vai ter que entrar agora nessa parte mesmo do pessoal tá se profissionalizando. O que eu acho que dependendo da carteira, daí sim entram vocês, né? Os gestores profissionais aí, os fundos, que daí faz muito mais sentido, é muito mais barato, muito mais simples. Compra uma cota de um fundo aqui no país e daí sim você pega e já tem todo não tem que tomar não tem que se preocupar com todos esses detalhes, né? Essa burocracia toda que existe aqui no Brasil. Então, eu acho que um fundo local com investimento no exterior é o mais simples de todo, e o que a SUSEP não deixa hoje, a gente comprar um fundo lá fora, que seria mais simples também, né? Já está com o recurso lá fora, compra um fundo e pronto, entraria num fundo direto lá fora, que seria muito mais vantajoso. Mas assim, são esses os pontos, tá, Rafael? Assim, não é Tá. positivos e negativos aí nesse mercado.
Não, foi ótimo a explicação. A gente, até vendendo um pouco do peixe, aí a gente tem as duas possibilidades aqui na XP, né? A gente tem as alocações via fundos, e aí dentro da plataforma de investimento que hoje é completa, em termos de diversificação de classe de ativos e regiões, mas a gente também pode auxiliar qualquer seguradora que queira comprar diretamente bonds lá fora, porque a gente prepara, inclusive, a cartinha SUSEP, que é exigência regulatória. Então, só para deixar claro. Bom, a gente está chegando próximo do fim aqui do painel. Eu tenho mais uma última pergunta, e aí eu queria fazê-la para quem quiser respondê-la. E aí foi uma coisa que a gente não abordou com muito detalhe, né? Que muitas seguradoras, elas têm a impressão de que podem tomar qualquer tipo de risco, caso o investimento não seja vinculado como reserva técnica, ou seja, apenas pelo fato de classificar como ativo livre, estariam liberadas de todas as limitações normativas. Bom, isso não é bem verdade. O Amâncio chegou a comentar ali que existem algumas amarras que estão na norma da CNSP, né, a 321. Então, caso o ativo não seja classificado como garantidor de provisão técnica, o que pode ser feito? Quais as vedações, Amâncio? Talvez possa começar contigo. Não dá para tomar risco e alavancar, né? Só porque é ativo livre. Eu acho que a gente tem que entender, né, que tanto a norma da 44 como a 321, elas têm uma característica interessantíssima, elas têm uma cartilha de entendimento, né? Então, você tem as duas normas e aí você tem uma cartilha que te ajuda a entender as duas normas, que foi criada pelo próprio regulador. Então, não é um assunto simples, de fato. E o que ocorre é que a 321, ela de fato fala sobre os ativos livres, e lá você tem várias limitações do que podem ser feitas, do que pode ser feito com relação a esses ativos livres, porque a 321 ela é uma norma que trata basicamente da solvência da própria seguradora, né? Então, o objetivo da 321 primordial não é tratar especificamente de restrições de ativos, mas é falar sobre solvência da seguradora, os riscos que estão envolvidos ali, risco de mercado, risco de crédito, etc, etc. E aí, obviamente, que passa-se pela questão dos investimentos para os ativos livres, porque isso também pode afetar a solvência da própria seguradora. Então, dado esse entendimento conceitual sobre a 321, fica fácil da gente perceber que é na 321 que nós vamos ver as limitações para a gestão dos ativos livres. E aí, basicamente, você tem lá restrições com relação a contrapartes, e aí pensando muito na questão de coligadas, né? Eu acho que existe uma preocupação ainda muito grande do regulador com esse aspecto, no sentido de você evitar situações que ocorreram no passado, tá? Que dizem respeito à distribuição disfarçada de lucros e etc., que você ou eventualmente de empresas do próprio grupo econômico financiando empresas do mesmo grupo econômico. Então, eu acho que tem uma preocupação aí nesse aspecto importante dentro da 321 e também da 44. E aí você tem a questão efetivamente de você alavancar, né? De você de fato, você não pode trabalhar alavancado com os recursos livres da seguradora, exatamente porque, né, digamos assim, no limite, quando você está alavancado, sua perda pode ser maior até do que o patrimônio da própria seguradora. Então, você não deve trabalhar alavancado. Eu acho que essas são as duas principais limitações ali. No mais, seguem as orientações da própria 44, mas eu acho que esses pontos precisam ser observados, e dentro da 321 eles têm sentido, porque é uma norma que trata de risco de solvência da própria seguradora como um todo. Tá? Perfeito, até compartilhei uma explicação que estava junto naquele material da tabela de limites.
quer dizer, a 4.4 tange os ativos garantidores, os ativos livres estariam cobertos pela 321 com várias vedações, né, ao longo dos artigos que falam dos investimentos. Então, ativos livres, eles unicamente não observam os limites por classe, que estão na 4.4, mas existem inúmeras vedações, e uma delas é a alavancagem, a questão das coligadas, então, só para deixar isso claro na cabeça de todos. Bom, pessoal, a gente já deu 1h15 de painel, eu queria pessoalmente agradecer a cada um aqui. Carolina, obrigado pela participação, foi bem Obrigada, corrido. gente. Obrigada. Foi ótimo. Roberto também, obrigado como sempre aí, parceria contigo é sempre muito boa. De nada, Sasha. Precisando é só chamar aí, Rafael. Obrigado. E Amâncio e Anversa, obrigado por terem aceito o convite. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Bom dia. bom dia. Até logo. Bom dia, pessoal. Um abraço. Bom dia. Tchau. Tchau. Foi uma honra. Obrigado.